Olá pessoal, nós vamos agora para o terceiro vídeo 3 de eletrostática. Então, nós vamos ver agora os princípios da eletrostática, que são dois: o princípio da atração e repulsão e o princípio da conservação das cargas. O que é o princípio da atração e repulsão? Cargas elétricas de sinais iguais se repelem. No caso aqui, nós temos duas cargas positivas, ou a tendência delas se afastarem uma da outra, repulsão. Ou duas cargas negativas, qual que é a tendência delas? Se afastarem, repulsão. E quando são duas cargas de sinais contrários, a tendência delas é se aproximar, atração. Cargas de sinais iguais, repulsão. Cargas de sinais diferentes, a atração. E o outro princípio é o princípio da conservação das cargas. Então, se o sistema está eletricamente isolado, a somatória das cargas antes da troca e da troca é a mesma. Essa simbologia aqui, ó. Carga total antes é igual a carga total depois. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui que a gente adotou em sala de aula. Vamos rever ele, que a gente fez, né? O exemplo parece complicado, mas não é. Nós temos aqui um sistema eletricamente isolado, ó, os corpos A, B e C. Fronteira do sistema, quer dizer que não há troca de carga fora desse limite. Então pode haver troca de carga entre A e B, entre A e C, entre B e C. E no caso aqui a gente vai estabelecer uma troca de cargas entre A e C. B não vai ter alteração, não vai haver troca de cargas entre B e nenhum dos outros corpos, né? A soma das cargas antes vale quanto? Menos 2 com mais 2 com menos 3. Então, menos 2 com mais 2 é 0 com menos 3, menos 3. Então, vamos supor que por algum meio ou um processo qualquer, vamos voltar um pouquinho para tirar uma dúvida aqui. Está tendo uma falha que já aconteceu, que nós vamos explicar. Então, você veja bem, o A tinha menos 5Q. E o C, 0Q. Por algum motivo, houve uma troca de cargas aqui. Ó. O A tinha menos 5Q, perdeu menos 3Q para o C, que não tinha nada. Então, houve uma troca de carga aqui entre A e C, certo? Volta lá. A tinha menos 5Q e C tinha 0 de carga. Depois dessa troca, a gente não sabe de que forma, isso aqui é só um exemplo, né? A perdeu 3, ficou de menos 5, foi para menos 2, e C ficou com menos 3Q, ganhou menos 3 de A. Então, essa notação aqui de linha, Q', esse sinal é a carga do corpo. Q' A é a carga do corpo depois da troca. Q' C é a carga do corpo depois da troca, corpo C. Então, Q' A depois da troca é menos 2Q. Q' C depois da troca é menos 3Q. Q' B mais 2Q. Não houve ganho nem perca de carga, no caso do corpo B. Então a soma algébrica depois da troca, foi essa aqui a situação depois da troca, ó. Menos 2 mais 2, mais menos 3, menos 3Q. Então podemos concluir que houve conservação de cargas elétricas neste exemplo, porque o total de carga antes é o mesmo que o total de cargas depois da troca. Quem são os condutores isolantes elétricos? Os condutores elétricos são aqueles que encontramos. Quem são os condutores e isolantes elétricos? Os condutores elétricos são corpos em que encontramos neles grande quantidade de portadores de carga elétrica que podem se movimentar com grande facilidade. Então, são aqueles corpos que a gente encontra facilidade de movimentação de elétrons nos portadores de cargas elétricas. Então aqui a gente não escreveu, mas quem são os portadores de carga? A gente vai ver em breve. São os elétrons, os íons positivos e os íons negativos. Exemplos de condutores são os metais: ouro, prata, cobre, alumínio. Nós representamos aqui por um fiozinho. Grafita, que é um bom condutor de eletricidade. Gases ionizados, que aqui seria, que a gente conhece mais com aquela lâmpada fluorescente. Soluções eletrolíticas seria a solução de água e sal, por exemplo, conduz eletricidade. Então esses são os condutores de eletricidade. A grafita é um feminino da palavra grafite. Vê aqui pela figura aqui. É um ótimo condutor de eletricidade. Os gases ionizados estão nas lâmpadas, então essas lâmpadas. As soluções eletrolíticas de água e sal, por exemplo, que conduzem eletricidade. E os isolantes? Nos isolantes não há liberdade de movimentação de cargas elétricas. Exemplos de isolante: o ar, o vidro, a borracha, a porcelana, o plástico, o algodão, a seda, a lã,
as resinas, a água pura, o enxofre e ebonite. Bastante conhecida a fita aqui, ó, fita isolante, né? É um plástico. E a porcelana aqui, usada para isolante de chuveiro elétrico. E aqui seria uma solução de água pura. Água pura não pode ter sal, né? Porque a água pura ela não conduz eletricidade. E aqui nesse cantinho aqui é ebonite. Ebonite é uma resina é uma borracha preta, né? Usado em, como eu falei, em sala, em caixa de bateria de carro, usado em interruptores antigamente, hoje pouco usado. Esse desenho aqui é a resina, quis representar a resina, que é uma coisa pastosa, né? Essa luva aqui é algodão, essa luva aqui é de borracha, esse aqui é um isolante que você vê em fios de alta tensão. Tanto o condutor como o isolante podem ser eletrizados. No isolante, a carga elétrica em excesso permanece exclusivamente no local onde se deu o processo de eletrização, enquanto no condutor essa carga busca uma situação de equilíbrio, distribuindo-se em sua superfície externa. Então aqui nós temos o caso seria um condutor aqui, né? Ele se distribui pela superfície externa. Já o isolante não. Nós vamos ver isso melhor na eletrização por atrito. Mas lá vai o exemplo melhor. Vamos supor aqui que uma esfera de um corpo condutor tem excesso de cargas elétricas. Então, essas cargas elétricas, por ser um corpo condutor, elas vão se distribuir pela superfície externa. Olha aqui, esses maisinhos aqui são as cargas elétricas distribuídas pela superfície externa do condutor. Já se for um corpo isolante, uma esfera isolante, esse excesso de carga fica numa região eletrizada, ela não se distribui pela superfície externa, porque é um corpo isolante. E aí a gente vai ver rapidinho o que são os condutores, como são classificados esses condutores. Os condutores de primeira espécie são os elétrons livres, que estão nos metais, né? Nos fios. Fio condutor. Então, o que são esses elétrons livres? Aqueles elétrons da última camada que se movimentam com liberdade, que têm grande liberdade de movimentação, estão afastados do núcleo, né? E se movimentam com grande facilidade, né? São classificados condutores de primeira espécie, os metais e a grafite. Condutores de segunda espécie são os portadores móveis, no caso, os portadores de carga elétrica são os íons positivos e os íons negativos. Isto é, átomos e o grupo de átomos que por terem perdido ou recebido elétron passam a ter um número de prótons diferente do número de elétrons. Então aqui é uma solução de sal e água, em ACl e água, é uma solução condutora de eletricidade, como que acontece pelos íons positivos e negativos, certo? Os íons são encontrados em soluções eletrolíticas, como soluções aquosas de ácidos, bases ou sais. Os condutores de terceira espécie. Aí são os de terceira espécie. Os portadores podem ser íons positivos, negativos e elétrons livres. Isso ocorre nos gases ionizados, por exemplo, como eu falei, da lâmpada branca ali, essas lâmpadas fluorescentes, né? Tem um gás ali funcionando que o funcionamento dela vai liberar uma luminosidade. São íons positivos, íons negativos e elétrons livres. Então está envolvido aqui eletricidade, eu digo corrente elétrica e movimentação de íons. Obrigado.